Bom dia. Ontem nós falamos sobre oferta e hoje vamos falar sobre dízimo. Porque como tinha me pedido para falar sobre oferta e dízimo, eu resolvi dividir em duas partes. Falando primeiro sobre oferta, né? Agora vamos falar sobre dízimo. Para nós entendermos a seriedade do dízimo, não quero nem começar falando lá no início, não lá em Gênesis, não. Nós vamos falar aqui em Hebreus, no início, né? Porque diz assim, Hebreus 7, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 diz assim: porquanto esse Melquisedeque é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo, em primeiro lugar, quer dizer, rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. Sem pai, nem mãe, sem origem, nem antepassados, nem princípio de dias, nem fim da vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Quando Abraão estava voltando do embate onde ele foi e resgatou inclusive o seu sobrinho Ló, ele então devolveu, né, saiu ao encontro dele Melquisedeque. A Bíblia não vai citar, não vai mostrar, que Melquisedeque era de tal família, ou tinha tal parente, ou de qualquer, nada. Melquisedeque surgiu exatamente ali, Deus o enviou, Melquisedeque, exatamente para receber o dízimo do patriarca Abraão, aquele que tinha promessa, e para receber o dízimo dele. E foi exatamente o que aconteceu. Vimos a obediência. Depois nós vemos muitas pessoas questionar, falar, não, diz na época da lei, não tem nada de lei, tá? Não existia sequer imaginação de lei naquela época, mesmo porque a lei quem trouxe foi Moisés. Moisés era descendente de Abraão, mas isso muitos anos depois. Pelo menos 400 anos. 400 anos, por 430 anos, o povo ficou preso no Egito, né? Trabalhando como escravo ali. Depois disso, então, que surgiu Moisés. Então, muito antes disso, muito antes, época de Abraão, dizendo que Abraão foi pai de Isaac, Jacó, e por aí afora vem a descendência. Então, o que acontece? Deus enviou no início alguém para receber o dízimo dele. Ele podia enviar qualquer um, não. Enviou um homem, um sacerdote, que personificava já Jesus Cristo, a semelhança de Jesus Cristo. Nunca mais, você só ouviu falar do Antigo Testamento somente neste momento, quando Melquisedeque recebe, então, os dízimos de Abraão e o abençoa. Assim como ele surgiu, ele desapareceu. Ninguém ficou sabendo mais nada. Quantos anos ele tinha, quando morreu, se é que morreu e de que forma morreu. Ninguém sabe qual família, qual cidade, qual região. Ninguém sabe absolutamente nada, que ele prefigurava Cristo. Foi enviado por Deus para receber o dízimo. Isso, olha bem, isso no início. A seriedade do que é o dízimo.
Aí nós encontramos pessoas, não, o dízimo é da lei, o dízimo tem que ser pago assim, assado, não. O dízimo é 10% de tudo aquilo que vier às nossas mãos. Tudo aquilo nós devemos devolver, não é dar. As pessoas falam, não, eu vou dar o dízimo, você não dá nada. Dá o que nós falamos ontem, quando você oferta você está dando o que é seu. Dízimo, você está devolvendo aquilo que é do Senhor. O Senhor lhe dá condição. Assim como ele deu condição a Abraão de resgatar tudo, trazer-lhe um grande despojo. 10%. Abraão devolveu. Devolveu exatamente para aquele que prefigurava Cristo. Vemos então a seriedade do dízimo. E tem muitas pessoas que brincam com essa questão do dízimo. Isso porque são pessoas carnais, estão presas a coisas, a dinheiro. Você pode dizer, pastor, mas eu devolvo o dízimo lá na igreja lá, e a igreja usa de forma errada, o pastor está roubando isso. Tá, entenda uma coisa, nós temos que cumprir a nossa obrigação. Agora, se teu pastor está ali roubando, está usando de maneira errada, não tenha nenhuma dúvida, ele vai prestar conta ao Senhor. Tá? Pode ter certeza, por 1 centavo do dízimo que ele desviou do Senhor, ele pega a vida eterna. Você não, pastor, não foi com medo. Não, você cumpriu o seu dever para com o Senhor. Então entenda bem uma coisa. Nós vimos aqui, no versículo 2, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. O Melquisedeque, o nome dele quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, quer dizer rei de Salém, que significa rei de paz. Versículo 3 fala, ele, sem pai, ninguém sabe quem era o pai dele, sem mãe, sem origem, nem antepassado, nem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, por ser a semelhança de Jesus, ele permanece sacerdote para sempre. O versículo 4 fala, considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Isso aqui era grande, porque Abraão era considerado o pai da fé, mas este pai da fé, ele teve que devolver o dízimo do Senhor. E só depois que ele devolveu o dízimo do Senhor, é que veio a bênção. Qual que é a bênção? A promessa, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Qual que foi a palavra? Veio Isaac. Que dele seria feita uma nação. E como foi? O Isaac só veio na vida de Abraão depois que ele devolveu o dízimo. Devolveu o dízimo ao Senhor. Por que está prefigurando Cristo? Porque quando você devolve o dízimo, você está devolvendo ao Senhor. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou devolvendo ao Senhor. Ah, pastor, mas eu devolvo lá, eu entrego na mão de um homem, ou de uma igreja. Tá, mas este que tem a função de estar recebendo os dízimos, ele tem que ser representante do reino. Essa que é a função do pastor. Ah, mas se ele não age de maneira adequada, ele vai prestar conta ao Senhor. Não tem outra... Não, ele vai prestar conta a Cristo. Por não agir corretamente. O Senhor mandou ele fazer uma coisa, ele está fazendo de maneira errada. Então, com certeza. Então, você vê a seriedade. Todo mundo gosta de falar, não. O Senhor... Mas não, dízimo você não tem que ser, dízimo tem que ser assim, dízimo tem que ser assado, não. Dízimo é 10% de tudo aquilo que vem às nossas mãos. Ah, pastor, eu tenho que devolver só do meu salário? Sim, é do seu salário sim que você tem que devolver. Mas além do meu salário, eu recebo, meus pais, minha mãe me dá uma ajuda todo mês, tudo bem, desse que seus pais também lhe dão, você tem que tirar 10%. Aí eu recebo a pensão do meu marido, você tem que tirar 10%. Ah, eu recebo um aluguel todo mês. Você tem que tirar 10%. Tudo aquilo que vem em suas mãos, você toma, devolve, dá ao Senhor. No passado, Deus chegou a chamar o povo de ladrão. Nós sabemos disso.
Estou falando no passado. Lá em Malaquias. Em Malaquias, o Senhor chama o povo de ladrão. Essa que é a realidade. Em Malaquias 3, a partir do versículo 6, o Senhor diz assim: em verdade, eu, Deus, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Deus falou: vocês não são destruídos porque eu dei minha palavra que não ia destruir vocês totalmente. Vocês merecem ser destruídos totalmente, mas eu não, como eu dei a minha palavra, eu não mudo, a minha palavra não volta atrás, eu não destruo. Versículo 7 fala assim: desde a época dos vossos antepassados, vós desviaste das minhas leis e não as obedecesse. Agora, pois, voltai para mim e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais: mas do que devemos nos arrepender? Mas do que é que nós estamos fazendo? O que é que nós temos que arrepender e voltar para o Senhor? Versículo 8: pode um ser humano roubar algo de Deus? Deus perguntando. No entanto, estáis me roubando, e ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos diz nas ofertas. Como que você ainda vem questionar em que nós estamos roubando a Deus? Deus está falando nos dízimos nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dias no depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, segura o Senhor. Muito bem, que continua, segura o Senhor dos Exércitos: comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, se não derramarei sobre vós tanta bênção que não conseguireis guardá-la toda. Então o que Deus está falando? Ele fala: olha, nós temos que trazer. Por que tem que ter a casa para que haja alimento? As pessoas falam: não, eu posso pegar os dízimos, colocar, dar numa instituição de caridade? Não, não pode, porque dízimo o Senhor manda devolver na casa dele. Você não pode fazer caridade com o que não é seu, e o dízimo não é seu. De vez de eu devolver o dízimo no templo, eu vou comprar uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome ali. Não, você não pode fazer isso, porque eu só mando devolver na casa dele. Ajude a pessoa com o que é seu. Eu não tenho para ajudar, mas o dízimo você não pode mexer. Pastor, tem uma pessoa ali que está passando necessidade, não tem o que comer, ela com os filhos. O seu dízimo, de vez de você pegar seu dízimo, depois de você devolver, você podia dar ela. Não posso. O dízimo eu devolver para o Senhor. Agora ela eu vou procurar todos os meios possíveis. Se eu tiver dinheiro eu vou pegar para ajudar, se não tiver eu vou pedir alguém para socorrê-lo. Mas não posso mexer no que não é meu. Eu não posso tocar. Então muitas pessoas estão interpretando de maneira errada. Na verdade estão querendo fazer teu lugar, tomar o lugar de Deus, como tesoureiro de Deus. E não sabem que estão errando. Não sabem o quanto estão pecando. Então, entenda. O Senhor enviou uma pessoa para que eles vissem, para que não servisse de exemplo, que foi Melquisedeque, onde Abraão devolveu o dízimo, semelhança de Jesus Cristo. Você não vê mais falar sobre ele, você só vê falar novamente dele aqui, em Hebreus, explicando, o autor de Hebreus explicando exatamente quem era o Melquisedeque e qual a função dele, e qual a origem de tudo que ele não tem. Aqui, inclusive, todo o capítulo, né? O capítulo 7 falando sobre isso. Versículo 4 fala: considerai, portanto, como era grande esse homem, que até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentro dos filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Isso é dos irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Estes, depois que veio na época da lei, que a tribo de Levi,
que cuidava do sacerdócio, né? Que era o sacerdote, eles recebiam o dízimo do povo, mas esses aí da tribo de Levi, o quê? Eram descendentes de Abraão. É isso que a Bíblia está falando. E dos seus irmãos ainda que tentou descender de Abraão. Contudo, versículo 6, este homem que não pertencia à genealogia de Levi, que não pertencia, porque é antes disso, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ele abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado por superior. Como todo mundo, não, Abraão, o patriarca Abraão, ele é grande e tudo, ele é inferior a Cristo. Ele teve que devolver o dízimo para aquele que representava, a Cristo. No versículo 8, no primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe o dízimo, entregou-os por meio de Abraão. E pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Novamente, Jesus confirma isso para nós. Poderia ser em Lucas, poderia ser outro, mas nós vamos em Mateus, capítulo 23. Versículo 23 que nós vamos ler. Diz assim, Jesus falando. É Jesus. Ele disse assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Que Jesus pregava de uma maneira direta, ele não alisava, ele está falando com o sacerdote, com os religiosos da época. E Jesus chamava logo hipócrita. Hoje eu vejo as pessoas falar, não, tem que tratar com amorzinho as pregações de Jesus, quando a maioria de todos os discípulos dele é pregações sérias, diretas, né, e radicais, podemos assim dizer. Porque Jesus chamava hipócrita. O que é hipócrita? Que é o ato de representar. Você finge ser uma coisa que não é. Você fala uma coisa que você não faz. Né? Então Jesus está chamando, foi hipócritas. Né? Jesus já chamou eles de raça de víbora. Nós vemos na Bíblia, né? E tudo mais. Então, para quem Jesus está dizendo isso aqui? Para os doutores da época, os doutores da lei, os que conheciam a lei, aqueles que tinham por obrigação ensinar a lei. Era para esses. Olha o que Jesus disse. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Ou seja, é que eu sempre tenho falado, não adianta você devolver dízimo para o Senhor se você é um mentiroso, se você é um hipócrita, se você é um adúltero, se você é um ladrão. Eu estou trazendo dízimo. Não devolve não, você já está todo no pecado mesmo, está todo no erro. Não devolva, continue no pecado, então você vai com certeza morrer espiritualmente, ou já está morto. Porque tem pessoas que fazem tudo de errado, não, mas o dízimo eu devolvo, pensando que o dízimo salva alguém. Não, o dízimo é uma obediência. É extremamente importante nós cumprirmos, nós obedecermos. Mas se nós estivermos somente preocupados em devolver o dízimo e esquecermos do resto, nós estamos errados. E o Senhor diz que deveis sim devolver o dízimo, mas também tem que praticar justiça, a misericórdia e fundamentalmente a fé. Mesmo porque você devolve o dízimo pela fé. Existe a obrigação de devolvermos os dízimos, mas existe a obrigação de não sermos adúlteros, de não sermos mentirosos, de não sermos hipócritas, de não sermos ladrões. Nós temos a obrigação de ser pessoas justas. Nós temos a obrigação de sermos misericordiosos. Temos misericórdia das pessoas. Procurar ajudar, procurar
socorrer a todos que precisam, procurar compreender as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Então, antes de nós falarmos, não, porque eu vejo muito, já ouvi muito, não, Deus tem que me honrar porque eu sou dizimista fiel. E daí você é dizimista fiel, mas você é infiel em todo o restante. Você tem sim que ser fiel ao Senhor, fiel em tudo. Não basta ir a um templo, não basta você devolver dízimo ou ofertar se você está no erro, se você está no pecado. Deus não recebe, não entende. Então é necessário acertarmos a vida. Mandamento e nós temos que devolver. Mas tem tudo mais, é tudo que nós temos que fazer. Claro, como nós vemos, diz não é sério. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus se manifestou, rei de Melquisedeque, para abençoar aquele que tinha promessa. Pastor, tem promessas na minha vida, eu não vejo a promessa se cumprindo. Você é fiel ao seu dízimo? Eu vejo pessoas que dizem ser fiel. O dízimo delas é mais ou menos assim, não, esse mês eu vou dar 100, vou dar 500, vou dar 200, vou dar 300. Não é você dar mais, não. É você dar exatamente 10%. Não, mas é muito. Se você acha que é muito, devolver o que é do senhor, amanhã você vai devolver bem menos ou nada. Porque sua renda também diminui. Por quê? O senhor está vendo como você é mesquinho, é avarento. Avareza é pecado. Pecado seríssimo, é idolatria. Você está idolatrando dinheiro. Então vamos tomar cuidado, vamos aprender. É mandamento, é exigência do Senhor. Estou devolvendo, então você vai à igreja lá, rouba, pronta. Deixa que a igreja vai prestar conta ao Senhor. O responsável, o pastor vai prestar conta ao Senhor. Tá? Porque ele foi chamado por uma coisa. Se ele está desviando, está roubando, ele vai prestar conta com certeza. Tá bom? Então, eu estou respondendo exatamente, fiz esse vídeo exatamente porque as pessoas vieram pedir para esclarecer sobre isso. E mais, antes que para as pessoas entenderem, você devolve, não é do líquido, não é do bruto. Por que do bruto? Porque você paga previdência, você paga para você. É a mesma coisa que você pegar o seu dinheiro, mas já vem descontado, ou não poderia vir de uma total e você tirar e pagar. Então, 10% nós damos do que é bruto, tudo que vem em nossas mãos. 10% é do Senhor. Pastor, eu só ganhei só que é 10 reais. Bom real do Senhor. É mandamento, é ordenança. Aí eu tenho vergonha de devolver esse real. Não tem que ter vergonha, não. Você tem que fazer a vontade do Senhor. Ok? Muito bem. Era isso que nós tínhamos falado. Eu falei ontem sobre oferta, hoje sobre dízimo. Amanhã vamos falar sobre um outro tema, qualquer, que eu não sei exatamente qual será. Mas estaremos cada dia, né? Já estamos concluindo aí essa série de vídeos aí para trazer esclarecimento. Todas as dúvidas, eu sempre falo, gente, leiam e pratique a Bíblia, porque aqui você resolve, aqui você esclarece todas as dúvidas, tá bom? Tenha um bom dia, Deus abençoe.